Já, ok? Então, boa noite. A gente está iniciando o tema da desapropriação como uma das modalidades da intervenção do Estado na propriedade privada. Como a gente já estudou, nós sabemos que a desapropriação é um instituto do direito público, não privado, né, sendo um meio, um instrumento pelo qual se exerce o direito constitucionalmente previsto de prevalência do interesse público sobre o indivíduo, sobre o privado. Historicamente, né, nós podemos fazer uma retrospectiva em relação à inserção desse instituto no nosso direito positivo. Então, a desapropriação ela foi introduzida por influência do direito português, né, sendo que a primeira regra sobre desapropriação ela data da nossa Constituição Imperial de 1824. Só que naquele momento, não é, essa noção de desapropriação ela continha uma noção autoritária. Né? Ela se modulava, se conformava num instrumento de intervenção na propriedade privada, mas com muitos atos de autoritarismo, que era próprio daquele período, que fazia parte da disciplina do direito público ainda naquele período. Nesse contexto, né, esse Instituto da Desapropriação ele se consagrou no nosso ordenamento jurídico e ele foi, assim, sendo inserido e moldado nas constituições seguintes. Atualmente, a gente pode dizer que a desapropriação, e alguns usam o termo de expropriação, só que alguns autores fazem diferença, outros não, outros assemelham esse termo, outros distinguem, dizendo que desapropriação é o termo normal, a desapropriação que se dá de forma a atender à finalidade pública, e a expropriação soa como uma penalidade, tá? Mas, enfim, esses termos são usados comumente e até de forma similar, né? A desapropriação ela é a forma mais agressiva da intervenção do Estado na propriedade privada, já sabemos, né? Pois ela se trata de um procedimento excepcional de transformação compulsória dos bens privados em público, mediante, e essa é uma condição da Constituição, mediante o pagamento de uma indenização, ou seja, de uma compensação financeira. Essa compensação financeira ela vai variar de acordo com a modalidade da desapropriação, se para fins de reforma agrária, se ela é urbanística, enfim, se ela é por utilidade pública, se ela é por interesse social, ela vai variar em conformidade com essa modalidade expropriatória. A desapropriação que a gente vai estudar no âmbito do nosso direito administrativo, tá? Ela não pode ser confundida com a desapropriação que está prevista no Código Civil. Há uma modalidade de desapropriação que ela está no artigo 1238 do Código Civil, parágrafo 4º, vocês podem anotar esse dispositivo, que, na verdade, essa desapropriação ela representa uma hipótese de uso capião, que é o Instituto do Direito Civil. Enquanto que o Instituto da Desapropriação, que nós estamos estudando aqui, ele vai representar uma figura do direito administrativo. Tá? Então, essa é a primeira noção que eu quero colocar para vocês e que a gente vai precisar estar sempre atento para o comando constitucional, para aquilo que diz a Constituição. Tá? No Brasil, a proteção da propriedade privada ela se inicia lá em 1821. Já em 1821, na Constituição, se dizia que a propriedade não seria retirada do Estado, quaisquer que fossem as suas necessidades, sem que antes não fosse ajustado o preço a se pagar ao proprietário pelo Estado. Na Constituição de 1824, garantiu-se o direito de propriedade na sua plenitude, a propriedade tinha essa característica de direito absoluto,
mas devia se indenizar o valor do imóvel no caso do Estado necessitar desse imóvel. Ou seja, já se começava a delinear esse instituto da desapropriação. As constituições posteriores, elas passaram a exigir, né, a indenização prévia e justa. Na Constituição de 34, foi editado este decreto que nós vamos estudar, o decreto 3.365, de 41, vejam a data, 1941, que é recepcionado pela Constituição, com as alterações que foram posteriores, e esse decreto ele disciplina as desapropriações por utilidade pública até os dias presentes. Ele é chamado a Lei Geral das Desapropriações. Tá? Mas foi justamente na Emenda Constitucional de 1964 que foi instituída uma das modalidades de desapropriação, aquela por interesse social para fins de reforma agrária, ok? Essa modalidade ela permite uma indenização diferente, não em dinheiro, mas em títulos da dívida pública, assim diz a Constituição ainda hoje. Então, essa é uma outra modalidade. No período da ditadura militar, em 1969, deixou-se de exigir a indenização prévia, ok? Enfim, por força da contingência daquele momento, né? Com a Constituição de agora, a Constituição de 88, foi acrescentada uma nova modalidade de desapropriação por interesse social. Essa realizada pelo município, dentro da esfera urbana. Tá? E com relação ao pagamento dessa desapropriação urbana, esse pagamento pode ser feito não em dinheiro, mas em títulos da dívida pública, diz a Constituição. Pois ela incide sobre imóveis que não atendem função social. Ok? Então, não tem a conotação da desapropriação por utilidade pública, que é não sancionatória, mas a desapropriação urbana para fins de verificação do plano com relação à utilização ou subutilização dos imóveis urbanos, ela tem uma conotação de sancionamento, ok? E essa disposição, ela está disposta no artigo 182, parágrafo 4º, 3º da Constituição Federal de 88, ok? Então, anotem. 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição de 88. Eu estou fazendo uma introdução, tá? Para que a gente possa, depois, nos slides, caminhar com o tema com uma certa velocidade, com certo, digamos assim, uma certa... Tem alguém? Alguém quer falar. Christian. Professora, a senhora pode repetir o número do decreto que a senhora mencionou, por favor? O decreto 3365 de 1941, que é a Lei Geral das Desapropriações. Ok, obrigado. Ok? Tá. Então, qual é o... Eu estou fazendo uma introdução, porque quando a gente entrar nos slides, a gente faz de uma forma mais célere, mais rápida, apontando só alguns artigos, fazendo um pouco mais de celeridade. Eu estou fazendo uma introdução para que a gente tenha as linhas gerais dessa modalidade de intervenção do Estado na propriedade, tá? E aí a gente vai começar, então, e aqui eu já vou começar a mexer um pouquinho nos slides, a gente vai começar no conceito, tá? Então, a gente vai conceituar a desapropriação como uma forma de aquisição compulsória, e aí o nome está dizendo compulsória, não há autonomia, não há consensualidade, tá? E originária da propriedade pelo Estado, ou por quem esteja no seu lugar, ou seja, um delegado do serviço público, um concessionário, pode desapropriar. E o que ela visa? Ela visa implementar o interesse público, ela visa
atingir uma finalidade pública, tá? Mediante, diz a Constituição, uma indenização, que, via de regra e regra geral, diante do preceito constitucional, é em dinheiro, ok? A regra geral. Mas a Constituição admite outras formas de indenização, ok? Nesse conceito, né, nós vamos extrair algumas informações, apenas a título de ilustração, como a origem da palavra que começa com des. A palavra que adiciona o prefixo des apresenta uma ideia de afastamento, desapropriar, ou seja, não apropriar, afastar a apropriação, né? Tirar do proprietário a sua propriedade. Assim, a desapropriação ela vai significar privar alguém da sua propriedade, tá? E possuindo, então, ela uma natureza jurídica de procedimento administrativo. Essa é uma noção que a Maria Silvia Zanella de Pietro assegura com bastante afirmação, com bastante tranquilidade, que a desapropriação, eu tenho até uma citação aqui do conceito de Maria Silvia Zanella, que diz: a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo esse bem em seu patrimônio por uma justa indenização. Ok? É claro que, pelo conceito dado aqui pela Maria Silvia Zanella de Pietro, há uma compensação ao proprietário em relação ao ônus sofrido o encargo de compartilhar com o poder público do atendimento de uma finalidade social, ok? Então, adiante também no slide. Do conceito ainda, a gente pode dizer que tem 5 características o Instituto da Desapropriação. Qual é o primeiro deles? É o aspecto formal, já falamos, num procedimento. Há um encadeamento de atos que visa a persecução de uma finalidade pública. A segunda característica é a existência de, no polo ativo da desapropriação, figurar o poder público, ou aquele que lhe faz às vezes. Terceiro lugar, como pressupostos da desapropriação, nós podemos elencar a necessidade pública, a utilidade pública, o interesse social. E como sujeito passivo? Do outro lado está o proprietário do bem, aquele que vai ser desapropriado. E o objeto, como característica do Instituto? O objeto da desapropriação é a perda de um bem. E, finalmente, uma das características... Alguém quer falar? Eu, professora. Diga. Professora, mas isso serve somente para bens imóveis ou serve para bens móveis também? Bens móveis também. Bens móveis, semoventes, corpóreos, incorpóreos, todos aqueles bens que possam traduzir alguma rentabilidade. Só não vai caber, né, a desapropriação para direitos personalíssimos, né, direito à vida, à liberdade, enfim, nem incide sobre pessoas e nem sobre o próprio salário, o dinheiro em si das pessoas, porque é o dinheiro que paga a indenização, e há bens que não podem ser penhorados por expressa disposição de lei. Mas todos os bens, de um modo geral, são passíveis de desapropriação. Todos os bens. Tá? Inclusive a própria posse. Tá? Não só a propriedade, né, plenamente identificada, mas a própria posse pode ser também. As benfeitorias, por exemplo, podem ser... Alguém mais? Alguém quer entrar.
Tá certo? É Marcelo, né? Isso, professora. Mas, assim, até um exemplo de semovente que eu fiquei curioso agora de saber. São aqueles bens que possuem alguma mobilidade, né? Por exemplo, um, o gado, né? Os bois de uma fazenda, né? Que compõem, que são patrimônio também, podem ser objeto de desapropriação, né? E merecem a indenização. Podem fazer parte de um contexto, né? Ok? Entendi, mas meio estranho, né? Sim, Acontecer. sim, sim. Você vai ver, a gente vai tocar nesse assunto logo a seguir, o Decreto-Lei 3.365, ele tem uma dicção no sentido de dizer que todos os bens podem ser objeto de desapropriação, inclusive os bens públicos. E nós vamos ver como isso pode ser. Isso é estranho também, mas você vai ver como isso pode se dar, tá? Como é que a lei trata dessa desapropriação dos bens públicos. Vamos ver como isso pode acontecer, ok? Ok, Então, professor. no... Ok, Marcelo? Ok, professora. Como fundamentos da desapropriação, nós elencamos aí vários fundamentos constitucionais, fundamentos políticos, fundamentos infraconstitucionais, e nós podemos dizer, então, o seguinte: o fundamento político, ele advém, em primeiro lugar, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e ele advém também, ele decorre daquela noção do domínio eminente, né, que o Estado exerce sobre todos os bens situados no seu território. Advém dessa noção maior, né, do domínio eminens, que é a expressão latina que é utilizada para isso, né? Então, essa competência de desapropriação, ela vai encontrar respaldo, sustentáculo nesse super princípio, o supra-princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Quando? Por que isso se realizará? Quando houver uma certa, digamos assim, incompatibilidade entre eles, entre o interesse particular e o interesse público. Não necessariamente litigiosidade, veja bem, ok? Incompatibilidade, não necessariamente litigiosidade. Por que eu digo isso? Desapropriar não significa necessariamente a existência de um litígio entre o poder público e o particular. Significa que o poder público precisa utilizar um bem privado para construir uma escola, para construir um hospital, para construir um aeroporto, para construir um aeródromo, para ampliar uma via pública, para demolir, enfim, para realizar uma ação de interesse social, para uma desapropriação, para alocar pessoas sem renda, de baixa renda, em um dado terreno, em uma dada. Enfim, propiciar a uma coletividade uma utilidade. O próprio nome está dizendo, há casos, hipóteses de desapropriação por utilidade pública que são elencados. Há desapropriação por interesse social, quando há uma necessidade mais emergente a ser atendida. Mas a utilidade pública são casos de completa tranquilidade no sentido o atendimento do interesse público que está sendo propiciado através da desapropriação. Não há litigiosidade. Mas não deixa de existir, naquele momento, naquele ato, em relação ao particular, uma incompatibilidade entre a vontade particular e a vontade pública. Pode até haver coincidência. Quando o particular acha ótimo, está sendo desapropriado porque o poder público está oferecendo um preço condizente com o seu imóvel. Mas, muitas das vezes, o particular não quer ser desapropriado, não quer sair do seu imóvel, ou acha baixo o valor da avaliação, etc, etc. Ou enfim, alguma situação em que encontra na vontade coletiva expressa pelo poder público um conflito, né? Nesse caso, a desapropriação se torna, então, algo
um encargo pesado suportado pelo administrado. E, por isso, a Constituição prevê a compensação justa, prévia e em dinheiro, ok? Então, é justamente aí que a gente vai fazer uma pequena leitura do texto constitucional e vai falar do fundamento constitucional da Constituição, da desapropriação. Vamos ver o artigo 5º, então, que é o fundamento da desapropriação, e que, na sequência, eu acho que já falamos isso várias vezes, a Constituição ela dispõe, no inciso 22, é garantido o direito de propriedade, do artigo 5º. Em seguida, no inciso 23, a Constituição diz a propriedade atenderá a uma função social. E no inciso 24 do artigo 5º, ela dispõe a lei, que no caso é o decreto 3365, estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, as 3 modalidades, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, essa é a regra geral desse artigo, ressalvados os casos previstos na Constituição, ou seja, a Constituição já indica que há exceções à regra do pagamento em dinheiro. Tá? E justamente isso nós vamos ver. A Constituição, isso apenas a título informativo, já no inciso 25, exclui um caso de desapropriação. Ela exclui que a pequena propriedade rural, definida em lei, que é trabalhada pela família, não pode ser objeto de desapropriação. Mas isso nós vamos ver em seguida, tá? Então, os casos são de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. No artigo 22 da Constituição, nós vamos encontrar no inciso 1 a fixação da regra de competência privativa da União para legislar sobre a matéria de desapropriação. Então, é a Constituição que legisla sobre o tema da desapropriação. No artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, se lê a permissão aos municípios para que promovam a desapropriação sancionatória urbanística de imóvel que não é edificado, não é utilizado, ou seja, é subutilizado. Nesse caso, ela é uma desapropriação sancionatória, e não mais por utilidade pública, daí porque o pagamento não mais é em dinheiro, mas em títulos da dívida pública, assim diz o 182, parágrafo 4º, com prazo de resgate em até 10 anos. Essa é uma disposição prevista no 182. E no 184, a previsão da competência exclusiva da União para desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Então, o 182, um minutinho, por favor. O 182, quero fazer a leitura sem erro para vocês, porque a Constituição a gente não pode ler de forma errônea, né? Então, 182, parágrafo 4º, inciso 3º, e 184 e parágrafos, dispõe assim. 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena de sucessivamente: 1. São sanções. Parcelar ou edificar compulsoriamente. 2. Impor o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivamente no tempo, ou seja, aumentando a alíquota do IPTU sobre a propriedade territorial urbana. E
Em caso de não atendimento a essas duas imposições constitucionais, poderá ainda o poder público municipal desapropriar, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, ok? Então, vejam que a penalidade também se expressa até na forma de pagamento. E no 185, nós vamos encontrar a previsão, um minutinho também aqui, de que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Então, a propriedade produtiva não será objeto de desapropriação por expressa previsão constitucional. O 243, que também está relacionado aí no nosso slide, o 243 contém uma disposição completamente diferente das demais, já que prevê uma desapropriação denominada desapropriação com fisco. Essa desapropriação tem a seguinte previsão constitucional: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas. Olha a menção à palavra expropriação e não desapropriação, como uma forma de penalidade. Serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo ainda de outras sanções previstas em lei. Vejam como essa desapropriação é severa, é drástica, é grave, no sentido de que ela se configura em um confisco sem indenização e com a imputação de penalidades ao proprietário que tiver plantado plantas psicotrópicas ou houver explorado dentro da sua propriedade o trabalho escravo, tiver concorrido para o trabalho escravo. Essa previsão constitucional foi inserida na Emenda Constitucional 81 de 2014, a previsão com relação ao trabalho escravo, que antes de 2014 não constava como causa dessa desapropriação com fisco. Ok? Podemos prosseguir aí? Sem problema, professora. Sim, professora. Até aqui, está claro? Sim, professora. Vamos adiante aqui nos nossos slides. No plano infraconstitucional, a gente tem diversos diplomas sobre o tema, não só esse que está no nosso slide, não só o Decreto-Lei 3.365 de 41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, tá? Pois bem, esse decreto é a lei básica das desapropriações, mas outras leis também regem o tema. A Lei 4.132, de 62, se vocês estão aí com o texto da professora Maria Silvia e vão verificar, que disciplina as desapropriações por interesse social, tá? Depois também tem outras leis que tratam da desapropriação para fins da reforma agrária, tá? A desapropriação de imóveis rurais, a desapropriação de terras usadas para cultivos ilegais sem desapropriação, sem indenização, ou seja, aquela previsão do 243 tem uma regulamentação, então, ditando os requisitos e critérios para essa desapropriação resultante do cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. E, finalmente, nós vamos encontrar também uma lei importantíssima
que é o Estatuto da Cidade, ou seja, a Lei 10.257 de 2001, que regulamentou a desapropriação urbanística. Anotem essa desapropriação. Essa desapropriação é de competência municipal, ok? É um instrumento de política urbana. Já falamos anteriormente, aquele proprietário que não edifica, que subutiliza, que ou não utiliza adequadamente, pode sofrer aquelas penalidades. Primeiro, aí o parcelamento, a edificação compulsória, depois a imputação de IPTU progressivo e depois, como agravante, a desapropriação para fins de atender o plano de urbanização da cidade. Com relação também à desapropriação, nós vamos encontrar diversas decisões, súmulas do Supremo, isso a gente vai ver ao final, eu coloco para vocês. Mas ainda antes de começar a leitura do nosso, fazendo uma abordagem rápida, né, e célere sobre o Decreto-Lei 3.365, a gente precisa dizer, antes de começar essa leitura, que a desapropriação ela tem a natureza jurídica de um procedimento administrativo. Então, ela é um conjunto ordenado de atos, tá? De fases administrativas. Então, a desapropriação não é um ato jurídico isolado, não é um decreto. Ela se compõe de todo um processo, um encadeamento de atos, tá? Ela é um processo, é uma sequência de atos que vão redundar, então, na apropriação compulsória da propriedade privada pelo poder público. A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai dizer que há necessidade de se estabelecer o procedimento, claro que o contraditório também. Tá? Como pressupostos da desapropriação, e nós também já colhemos isso da leitura do texto constitucional, lá do artigo 5º, lá do artigo 184, nós vamos encontrar a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Mais uma vez, a necessidade pública ela envolve situações emergenciais, situações que tornam indispensável, imprescindível a transferência dos bens de terceiros para o domínio público. Nesse sentido, o bem deve ser imediatamente passado à administração pública pela necessidade que ela tem de utilizar a propriedade privada. Mas há, no nosso ordenamento jurídico também, os casos de utilidade pública, que são esses que são tratados no Decreto 3365 e ocorrem quando for para atender uma necessidade da administração para oferecer à coletividade os serviços de utilidade pública. Então, esses casos estão elencados no dispositivo. Surge, então, a primeira pergunta e a resposta oferecida pela lei, no artigo 2 do decreto, em relação a quais os bens são passíveis de desapropriação. O decreto diz: todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, Distrito Federal e dos municípios. Os bens públicos podem ser desapropriados? Dispõe o artigo 2º. Os bens do domínio dos estados poderão ser desapropriados pela União, dos municípios pelos estados, mas, em qualquer caso, o ato deverá preceder a autorização legislativa. Isso significa hierarquia entre as entidades federativas, ou seja, a União pode desapropriar os bens dos estados e municípios, os estados podem desapropriar os bens dos municípios, os municípios não, porque ele não pode desapropriar o próprio bem público dele mesmo. Mas os bens privados poderão... Mas haverá, a lei impõe uma condição para a desapropriação de bens públicos, que é a autorização legislativa, para que isso aconteça, dado que os bens públicos, em regra, têm
uma destinação, tem uma afetação. Alguém está querendo falar? O Lucas. Professora, mas há possibilidade de confisco nessa questão, eles antes? Confisco não, porque, veja bem, o bem público dificilmente, né, estará... Essa hipótese eu não conheço, mas dificilmente estará albergando, né, um plantio de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo, né, numa dada propriedade, no caso, a propriedade rural, mas não seria confisco, mas poderia haver alguma coisa em relação à própria utilidade pública, que o bem precisa ser, que é um bem que interessa à União, está na propriedade do Estado e que a União precisa ter para tratá-lo de forma a um dado investimento, né, que precisa transcender da órbita estadual para a órbita federal, e isso é possível, entendeu? Tá? Então, como casos de utilidade pública, um bem estadual pode ser desapropriado para o domínio da União, para que tenha o tratamento, né, dado pela União em relação à destinação de recursos, justamente em respeito à autonomia, porque cada esfera federativa vai poder gerir os seus bens dentro da autonomia que a Constituição lhes dá. Ok? Pode falar, Christian. Professora, tem um limite temporal que o Estado ele possa desapropriar um bem? Por exemplo, eu vou desapropriar porque já tem tanto tempo que não acontece nada nesse terreno, não fazem nada. Se tem alguma situação assim? Sim, tem que haver uma verificação. Isso faz parte da avaliação. No caso, precisamente isso a gente encontra esse tipo de propriedade, da propriedade urbana, né, quando a gente se reporta a essa regra do artigo 182, a gente verifica muito digamos assim, a necessidade da avaliação do poder público quanto à utilização do bem privado. Vejam, olha aqui. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. Aí diz o parágrafo 1º, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades de mais de 20 mil habitantes, seu instrumento. Aí ele diz, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de sucessivamente, aí elenca isso, tá? Então, veja bem, há necessidade da previsão da lei, não se pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, então é a lei que vai estipular as condições, os requisitos e os prazos para que isso possa ocorrer. Ok? Tá? Então, é a lei, é o plano diretor das cidades que vai prever essa possibilidade. Apenas assim, dando uma informação que tem pertinência com a sua pergunta, o uso capião não se confunde com desapropriação, tá? O uso capião, sabemos que é a possibilidade de se adquirir o domínio, né, de uma propriedade pelo decurso do tempo em face da inércia do titular do direito de propriedade. Não é o caso, tá? O uso capião não se confunde com a desapropriação. A desapropriação, inclusive em relação aos imóveis públicos, ela é completamente vedada, tá? Os imóveis públicos não serão adquiridos jamais por uso capião, ok?
Não sei se eu respondi a tua pergunta. É que eu queria saber, assim, professora, por exemplo, tem uma propriedade urbana Sim, que ela não atende às exigências fundamentais, no caso, que está lá no plano diretor. E aí sim. vamos dizer que faz 2 meses que ela não atende essa exigência. E aí, por esses 2 meses ela não atender, se pode Tá. haver a desapropriação nesse limite Não, temporal. é preciso ver os prazos que foram conferidos pelo poder público para o atendimento daquela exigência, que poderão ser colocados de acordo com a complexidade da área, com o tempo de permanência, esses prazos serão colocados nos casos em apreciação pelo poder público, tá? E na lei específica que disciplina aquela organização municipal, ok? Então, haverá de ter um procedimento em que prazos serão conferidos ao proprietário para que ele possa adotar as medidas e não aleatoriamente. O poder público vai fazer as avaliações em relação a cada imóvel, para que ele possa adotar essas providências. Tá? Então, é a lei que vai conferir esses prazos. Tá? Então, você vai na lei municipal, né, no caso, por exemplo, a lei orgânica do município de Belém, para verificar quais são esses prazos que podem ser dados ao proprietário para que ele atenda ao cumprimento da função social. Aí cada município vai dispor sobre estas regras de prazos, da forma, do tempo, tá? Cada um vai dispor sobre a sua forma de adotar esses procedimentos, ok? A Constituição não fixa esses prazos, tá certo? E vão ser justamente objeto de tratamento das leis específicas. Tá bem? Ok, professora, obrigado. Sim, então, todos os bens, estamos no slide, né, que diz que todos os bens podem ser objeto de desapropriação, mas que deve se obedecer, inclusive os públicos, mas que no caso dos bens públicos deve se atender à hierarquia entre as pessoas jurídicas públicas. E quanto aos concessionários de serviço público, aqueles que prestam o serviço público sob a forma de delegação, né, do poder público, eles podem desapropriar, isto sim, se houver autorização expressa na lei ou no contrato, né, eles poderão, havendo autorização expressa na lei ou no contrato administrativo celebrado para essa delegação. Então, os concessionários de serviço público, eles poderão promover as desapropriações necessárias à efetivação da finalidade para a qual foi feita a concessão, não mais. Dentro daquilo previsto no contrato administrativo celebrado. E os casos de utilidade pública? Esses casos de utilidade pública estão elencados no artigo 5º do decreto 3365, incluindo várias possibilidades, né? Melhoramento de centros de população, assistência pública, construção de edifícios públicos, monumentos, cemitérios, campos de pouso, aeródromos, preservação de documentos. Enfim, nós vamos encontrar muitas hipóteses e no próprio elenco, não é, dos casos de utilidade pública, encontramos uma disposição que diz os demais casos previstos por leis especiais, significando que haverá ainda possibilidade das leis ditarem outros casos que não esses aqui. Só que a utilidade pública ela só pode se dar por autorização da lei. Ou seja, haverá de se ter um enquadramento legal do caso de utilidade pública para a autoridade administrativa poder fazer a desapropriação. Qual é o ato declaratório da desapropriação? Ou seja, qual é o ato que inicia a desapropriação? Nós sabemos que o ato
por excelência, emanado do Poder Executivo, é o decreto. É um ato privativo do chefe do Poder Executivo. Não é decreto-lei. Decreto-lei é uma forma extinta de forma legislativa que existia antes da Constituição de 88, que hoje não há mais. O decreto é um ato do Poder Executivo que, nos termos do artigo 84 da Constituição, serve para regulamentar a lei, serve para dar fiel execução ao texto da lei, ou dispor sobre disposições individuais ou gerais, conforme o caso. No caso da desapropriação, o decreto é uma disposição individual ou coletiva, no sentido quando abrange um bairro, um conjunto de casas, mas, em regra, ele é um ato concreto direcionado para uma situação específica, ok? Então, a declaração de utilidade pública, ela vai se fazer mediante um decreto do presidente da República, do governador ou do prefeito, que é o chefe do executivo, nos termos do artigo 6º do decreto. E quais os efeitos? Quando há declaração de utilidade pública, que deve ser publicada num jornal de grande circulação ou nos diários oficiais, eletronicamente, declarada a utilidade pública, ou seja, exposta publicamente, dada a publicidade, a transparência, ou expressa a vontade da administração em proceder à desapropriação, as autoridades administrativas ficam autorizadas, então, a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer em caso de oposição à força policial. Mas a simples declaração de utilidade pública, tão somente, não permite ainda a emissão. Vejam bem, é a penetração nos imóveis para fazer as vistorias, as avaliações, fazer, digamos assim, os estudos técnicos, os estudos de campo, para que se possa, então, avaliar e verificar quais são as condições de execução de uma obra ou de um serviço público. Esse fato de penetrar no prédio privado não significa ainda a emissão da posse, que é uma outra forma, um outro momento dentro do processo de desapropriação, ok? Essa é uma noção. E eu ainda não vou, deixa eu falar com vocês aqui. Um momentinho. Quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo da desapropriação, então? O sujeito ativo da desapropriação vai ser o poder público, né? Que vai ter o direito subjetivo de expropriar e que fará a declaração de utilidade pública ou interesse social do bem. Então, o sujeito ativo da desapropriação, seja administrativa, seja judicial, é o poder público, ok? E o passivo? E o sujeito passivo da desapropriação? É o expropriado, o desapropriado, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser pública ou privada, ok? Então, essa noção, ela é importante, e é preciso dizer que também a desapropriação, ela tem fases, tá? Ela tem uma fase administrativa, preparatória, e ela pode chegar à fase judicial. Há uma fase administrativa onde se oferece ao desapropriado a oportunidade de conciliação e de que se realize a desapropriação de forma amigável. É quando o ato de declaração, tá, individualiza, encontra o proprietário
individualiza o imóvel, oferece um valor condizente, justo, né, em dinheiro, e ele aquece, ele concorda, ele dá a sua anuência para que a desapropriação se realize amigavelmente. Se isso não ocorrer, então a desapropriação será levada à análise do Poder Judiciário para dirimir as controvérsias que podem ser tratadas no processo de desapropriação. E que, como vocês vão ver adiante, não é possível ao Poder Judiciário, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Ok? Queria que algum de vocês fizesse um comentário, se possível, sobre isso que nós estamos afirmando. Ou seja, como não é possível ao proprietário, ao judiciário, verificar se existem os casos de utilidade pública? O que vocês entendem dessa disposição legal? Alguém quer comentar? Oi, professora, tá me escutando? Sim, sim, pode falar. Porque tem aquele princípio de que o judiciário não pode decidir o mérito dessas questões que são de natureza política. Ele tão somente pode aferir a legalidade desses atos. Não é isso? Sim, sim. Então, vejam bem, essa é uma noção que muitos contestam, né? Mas é uma disposição de lei que ainda é vigente e ainda é aplicável, no sentido de não se permitir ao judiciário apreciar se, por exemplo, o poder público quer ou não construir um hospital público, quer ou não, pode ou não ampliar uma via. O que se permite amplamente hoje é plenamente, digamos assim, já possível, é dizer que aferir a casos de destinação do bem, casos de adoção da finalidade pública, é um dever do juiz. Ou seja, é um dever do judiciário verificar se não está contida naquela opção administrativa um desvio de finalidade, que viciaria... Pode falar, Fábio. Professora, nesse caso, o judiciário ele não interviria numa situação onde construção de de um hospital, ou no caso uma hidrelétrica, que causa um dano ambiental muito grande, no caso de um risco de dano ambiental, não caberia ao judiciário intervir? Sim, sim, sempre por provocação, não é? Claro. No caso, o Ministério Público poderia oferecer uma ação penal ou uma ação civil pública no sentido de entrar para dizer essa ação administrativa contém nulidades, né? Contém nulidade no que diz respeito à moralidade administrativa, à legalidade administrativa, à publicidade. Imaginem uma desapropriação em que não se dá publicidade, né? No sentido, isso é vício do processo. Pode falar, Marcelo. Professora, eu ia falar, mas era mais isso que a senhora estava falando, que a partir dessa carga da principiologia deu espaço para certos valores morais para dentro de uma decisão judicial. E o exemplo disso foi o da Rosa Weber agora, do orçamento secreto, e ela barrou uma decisão de certa forma política, mas que não tem transparência nenhuma, a gente sabe Deus para onde vai esse dinheiro, para quem foi. Sim. Um exemplo. E vejam, não é tão difícil, quer dizer, claro que pela complexidade de determinados casos concretos, e o juiz tem que se valer de assistentes técnicos, tem que se valer de peritos, tem que se valer do auxílio daqueles que podem corroborar com a elucidação de fatos técnicos que ele não domina, né? Mas o juiz pode aferir a legalidade no sentido
o que ocultamente pode estar, né, por exemplo, uma supervalorização de um imóvel, não é? Ou a subvalorização de um imóvel, porque a subvalorização também é burla à lei, é também improbidade, não é? A supervalorização de um pagamento é também burla à lei. Então, o juiz, ao verificar, num caso concreto, diante de provas que muitas vezes se mostram, ou até mesmo por força de conhecimento, até público, de informações que ele pode obter do mundo fático, né? Ele pode averiguar, ele não pode impulsionar, sabemos, ele não pode impulsionar de ofício um processo, mas ele pode pedir provas no processo. E esse é um processo de desapropriação, que permite a adoção e a verificação ampla das provas, né? Porque são processos delicados, em regra. Assim como tem desapropriações simples, tem desapropriações complexas, vultosas, das quais emanam vultosas quantias do poder público. E, às vezes, isso ocorria muito, né? Muitas ações populares eram movidas contra órgãos administrativos que desapropriavam por supervalorização ou por destinação oculta, né? Desapropriavam um imóvel para construir uma escola e jamais essa escola era construída. Ou desapropriavam um imóvel para construir uma escola e nesse lugar era construída uma outra coisa. Ou se desapropriava um imóvel por vindita política, não é? Então, tem várias nuances que podem, sim, ser objeto de apreciação pelo judiciário. É claro que dentro dos autos. É claro que o juiz precisa usar das provas em direito admitidas e buscá-las através dos meios que ele tem, não é? para isso. E existe também os outros órgãos de controle, não é? que vão analisar essa matéria tão complicada, tão delicada na administração. Desapropriação e licitação são fontes de corrupção, não é? Constantes na administração pública. A licitação é torneira de vazamento. Tinha, agora não tenho visto, mas toda vez que aparecia o vazamento de alguma desapropriação, alguma licitação, se colocava muito na televisão aquela torneira vazando dinheiro. É isso mesmo, né? É por onde o dinheiro público é escoado. É pelas licitações e pelas desapropriações, né? Que, claro, quem é que desapropria? Poder público. Quem é que licita? Poder público. Então, é daí que emanam os problemas também. Assim como se executam os serviços públicos, emanam as transgressões aos princípios da administração. Pois bem, desculpa, eu quero dizer administração, a desapropriação, ela se efetiva, então, ou administrativamente, mediante acordo, né? Ou ela pode se intentar judicialmente no caso de não haver esse acordo, né? Mas ela deve obedecer a um prazo de 5 anos para realizar-se por utilidade pública, 2 anos por interesse social, contados da data da expedição do decreto, ao final do que o decreto caduca, ou seja, ele perde completamente a sua vigência. Então, se em 5 anos aquele governo, aquela autoridade do Poder Executivo não adotar nenhuma medida para a desapropriação que ele declarou, se escoa o prazo para que ele possa tomar qualquer outra medida. E há uma previsão na lei
que ele não pode intentar outro processo de desapropriação durante 1 ano depois da caducidade do decreto. Ou seja, tem que aguardar para intentar um novo processo. Porque muitas vezes ocorre que a autoridade pública declara um patrimônio, um imóvel de utilidade pública e não adota nenhuma providência. E o proprietário sofre com essa declaração. Por quê? Porque os efeitos ele sofre em relação à alienação do imóvel. Não que ele não possa alienar, ele pode, mas ele sabe que as pessoas que podem comprar podem ser conter por causa da declaração de desapropriação. Enfim, ele vai sofrer todas as consequências, né, do ponto de vista das negociações em relação ao seu imóvel por causa do decreto da declaração de utilidade pública. Ok? A lei também fala que prescreverá o direito a pedir indenização em 5 anos, tá? Quando o proprietário tiver direito à indenização por restrições decorrentes do ato do poder público. Quais são essas restrições? Digamos que, na hipótese do slide anterior, o proprietário sofreu várias restrições. E essas restrições, ou seja, a imobilidade que foi resultante do decreto de desapropriação lhe causou alguns danos que ele comprovadamente, então, poderá provar num prazo de 5 anos para pleitear a indenização contra o poder público. E qual é o foro competente para o ajuizamento da ação de desapropriação? Dependerá, então, da pessoa jurídica de direito público que promover o processo. Quando a União for a autora, a ação se dará na sede do foro da capital do Estado, onde for domiciliado o réu, perante a vara da Justiça Federal, obviamente, pela atração do foro que tem a União, né? Se for o Estado, se for sendo outro autor, ou seja, o Estado ou o município, no foro da situação do bem, ou seja, na justiça comum, obviamente, mas no foro da situação do bem. Então, a situação do bem é o foro atrativo para o ajuizamento da ação de desapropriação. E o juiz daquela localidade conhecerá do processo de desapropriação. Mas há uma previsão no decreto que diz que somente juízes com garantias, né, constitucionais da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos poderá conhecer processo de desapropriação, para que ele tenha estabilidade e possa decidir com certa tranquilidade ações que muitas vezes causam muito litígio, muito conflito entre pessoas públicas e proprietários privados, já que é um processo de natureza compulsória, um processo de natureza a constranger o proprietário privado a repassar a sua propriedade, ainda que com indenização, ao domínio público. Tá? Até agora estão conseguindo acompanhar? Sim, professora. Ok. Pois bem, estou tratando de algumas noções bem rápidas. Aqui o artigo 13 vai falar de requisitos da petição inicial, dizendo que são os requisitos do Código de Processo Civil, claro que tem que ter, mas deverá acrescer a esses requisitos a instrução com exemplar do jornal, do Diário Oficial, onde houver publicado o decreto de desapropriação, obviamente, a declaração de utilidade pública, de interesse social, deve estar acostada aos autos, né? A descrição do bem, né? O valor da desapropriação, a oferta do preço, deverá constar
como documento indispensável na propositura da ação de desapropriação. E quando o juiz despacha a inicial, ele vai logo, se for o caso, se houver controvérsia quanto ao valor, ele vai, então, designar um perito da sua escolha para que ele possa proceder à avaliação do bem, porque há uma avaliação procedida pelo poder público, mas o juiz precisa se valer do perito do juízo para que ele tenha convicção séria e, digamos assim, para que ele se convença do valor justo, né, que vai ser pago na desapropriação. O autor e o réu também poderão convocar os seus assistentes técnicos ou perito, diz a lei. Tá? E o que é a emissão provisória? Porque há uma emissão provisória e uma emissão definitiva. A provisória se dá logo no início do processo judicial. A definitiva é só no final, quando houver uma sentença transitada em julgado. Mas, inicialmente, o decreto prevê a possibilidade do poder público se emitir provisoriamente no bem, desde que ele deposite a quantia arbitrada, tá? E aí o juiz poderá emitir provisoriamente na posse do bem. Que se isso não ocorresse, vejam, o poder público ficaria engessado em prosseguir com aquela execução de uma obra, a execução de um serviço público, a execução da ampliação de uma via, a ampliação de uma via pública, ele não poderia, porque ele teria que ficar aguardando o desfecho final da ação. Então, com o depósito da importância e com a autorização do juiz, o poder público pode, então, se emitir provisoriamente na posse, ok? E aí começar as suas obras, começar, então, e nesse caso ele pode pedir ou determinar, melhor dizendo, a retirada do proprietário, inclusive com o uso da força policial, se houver resistência. Essa é uma previsão do decreto também. Essa alegação de urgência do poder público, ela vai obrigar o poder público a requerer a emissão provisória, que deve ser no prazo de 120 dias, dispõe o decreto. Tá? E também pode ser pedidos os juros compensatórios, tá? Que é a diferença entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, e a discussão em relação aos valores. Os juros compensatórios, então, eles vão compensar a perda sofrida pelo proprietário, juros moratórios, que vão recompor a perda decorrente do atraso, essa é a palavra central, no efetivo pagamento da indenização, tá? E tem os critérios para pagamento, os percentuais previstos na lei, e a citação, a forma de citação que o decreto prevê, que deve ser por edital, se não houver bom mandado, né? E especificando cada pessoa, na pessoa de quem poderá ser feita a citação, e também a previsão por edital, com a peculiaridade, quando não for conhecido ou estiver em lugar ignorado ou proprietário, o citado não for conhecido, ok? Então, vejam que a desapropriação, ela pode se desenvolver judicialmente, mesmo sem a identificação do proprietário, já que, em alguns casos, nas desapropriações mais complexas, né, muitas vezes não se tem a prova do domínio em relação às áreas desapropriadas. Esse artigo 20 contém uma disposição importantíssima e peculiar do Decreto-Lei 3365, que trata da matéria sobre a qual pode versar a defesa do réu, ou seja, a defesa do expropriado. Então, diz o artigo 20, a contestação
só poderá versar sobre o vício do processo judicial ou impugnação do preço. Só poderá versar sobre o vício do processo ou impugnação do preço. Olha, isso é um caminho de restrição no sentido, não pode, o proprietário privado não pode oferecer obstáculos de ordem pessoal, subjetiva à desapropriação. Apenas poderá, em si, insurgir contra o vício do processo ou quanto ao valor que foi oferecido pelo poder público. Diz o artigo ainda, qualquer outra questão deverá ser decidida em outra ação, em uma ação direta, que não é a mesma da desapropriação. Estão entendendo? Sim, professora. Estão entendendo? Então, se houver uma ação de inventário, na qual se discute, por exemplo, a prova da propriedade de um bem que está sendo desapropriado pelo poder público, essa ação transcorrerá em outros autos que não de desapropriação, e a desapropriação, o valor da desapropriação só será pago quando se identificar naquele outro processo quem é o proprietário. Aí, definindo-se a propriedade, esse proprietário, então, identificado, ele irá, então, pleitear na ação de desapropriação, reivindicar o valor do bem expropriado. Mas essas ações correrão em autos apartados, ok? E os direitos de terceiro contra o expropriado, como se resolverão? Credores do expropriado, como farão para executar os seus créditos? Dispõe o artigo 26, no valor da indenização, não serão incluídos os direitos de terceiros contra o expropriado. O que significa? É do valor da indenização que o expropriado pagará a sua dívida. Ele resolverá as suas dívidas perante aquele banco, por exemplo, mas isso não afetará a transação, né, nos autos da desapropriação. E a desapropriação prosseguirá mesmo com essa contenda, que não fará parte do processo de desapropriação, mas também correrá em autos apartados. Ok? Então, os direitos de terceiro contra o expropriado não serão tratados no contexto da desapropriação. E com relação às benfeitorias, elas serão objetos de pagamento? Elas serão pagas? Dispõe a lei que as benfeitorias necessárias, feitas após até a desapropriação, serão atendidas. É claro que as de antes, as que foram feitas antes, claro que serão incluídas no valor da desapropriação, mas as necessárias, feitas depois, poderão ser pagas. Mas as úteis ou voluptuárias, né, quando feitas só com autorização do expropriante. Ninguém pode embelezar um imóvel para que ele seja valorizado e pleitear, depois da desapropriação, o valor do ressarcimento por essas benfeitorias. E com relação à sentença, o juiz deve indicar na sentença, como todo processo judicial, a motivação, né? Quanto aos valores dos bens, a estimação para efeitos fiscais, o preço de aquisição do valor, o estado de conservação do bem, o valor venal do bem, ok? Se houver valorização ou depreciação da área para efeitos da fixação do valor final da indenização. E com efeitos da sentença, a sentença que fixa o preço da indenização pode ser, contra ela pode ser oferecido recurso de apelação com efeito devolutivo, tá? Quando contrariar o expropriado, e com ambos os efeitos, quando for o expropriante, o que significa que, com relação
contrário aos interesses da fazenda pública, do poder público, a sentença terá o efeito devolutivo e suspensivo, ok? Também se aplicará o duplo grau de jurisdição quando houver condenação da fazenda pública em quantia superior, diz o decreto, ao dobro da oferecida, ou seja, um valor dobrado do valor inicialmente pago ao proprietário. E também diz o decreto que ficam subrogados no preço os ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. O desapropriado, então, ainda que discorde do preço oferecido, no curso do processo de desapropriação, ele pode levantar 80% do valor e discutir os restantes dos 20%, com os argumentos de ampliação ou, no caso, a discussão será para maior ou menor em relação ao valor avaliado pelo poder público, mas poderá, com o depósito do valor, ainda que haja discordância, ele pode levantar 80% do valor. É claro que ele só pode levantar esse valor se ele provar a propriedade. Ele precisa, nesse momento, obter o deferimento do juiz provando a propriedade, provando a quitação das dívidas fiscais incidentes sobre o bem, tá? E deverá dar conhecimento através de editais para conhecimento de terceiros de que haverá, então, o levantamento do valor para que outros não sejam prejudicados. Mas se o juiz verificar que há dúvida sobre a propriedade, ou seja, uma dúvida fundada sobre o domínio, o preço vai ficar em depósito. Não haverá o levantamento dos 80%, tá? Porque haverá dúvida sobre o domínio. E, finalmente, quando o bem é incorporado ao poder público pela desapropriação, ele não pode mais ser objeto de reivindicação pelo particular, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Nesse caso, diz a lei, qualquer ação deve ser julgada, qualquer ação deve se resolver em perdas e danos, ou seja, qualquer discussão deve se resolver em ações de indenização. Aqui eu mostro um exemplo de um decreto de desapropriação. No caso, esse decreto bem recente, de 28 de junho de 2021, ele é um decreto de desapropriação do chefe do Poder Executivo Federal, uma declaração de utilidade pública, visando a implantação e conclusão do projeto de integração do Rio São Francisco, com atos complementares, não é? E a autoridade competente é o presidente da República. Os fundamentos constitucionais estão no artigo 84, artigos 5º, artigo 40 do decreto 3365, de 21 de junho de 41, como aí está exposto. Se trata desse eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, conforme a foto aí exposta, é uma desapropriação bastante complexa. Pois bem, mudamos, então, o assunto aqui nesse final para dizer que, no que diz respeito a esse contexto de pandemia, essas ações de desapropriação ou a utilização de força policial, por exemplo, para a desocupação de imóveis, resultantes desses processos interventivos na propriedade privada, estão contidas em face de autorizações legais ou proibições legais de que sejam despejados ou privados ou desocupados ou removidos proprietários privados de suas propriedades por força do período pandêmico. Então, aqui eu mostro uma lei estadual, aqui do estado do Pará, a Lei 9.212, que trata da impossibilidade ou da suspensão de despejos, desocupações, remoções forçadas
em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, durante a pandemia da Covid no estado do Pará. Essa lei foi sancionada, né, pelo governador do estado e ainda está vigente até o final deste ano. Conheciam essa lei? Ok? Conheciam essa lei? Alô, alô? Não, professora. Oi, professora. Eu já tinha ouvido a respeito logo no início. Sim, sim. E complementando, apenas a título ilustrativo também, eu mostro aí a Lei 14.216. Só um minutinho, por favor, só para fechar aqui uma porta, tá? Esta lei 14.216, vejam que ela é muito recente. E vejam que ela veio muito tardiamente, né? Porque a lei do Estado, por exemplo, ela data do primeiro semestre. Essa lei só veio agora, né? Estabelecendo medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional, no mesmo sentido daquela lei estadual, para suspender o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo para estimular a celebração de acordo nas relações locatícias. Ou seja, providência no sentido de não se conceder medidas de remoção, de desocupação dos imóveis, isso envolve a desapropriação, ok? A lei ainda fixa que esse prazo de suspensão vai até 31 de dezembro de 2021, tá? Sustando os efeitos dos atos ou decisões judiciais, ou seja, não podem ser emanadas sentenças, exaladas sentenças nesse sentido, tá? Desde a vigência do ato de calamidade pública até um ano após seu término, medidas essas que imponham desocupação, remoção forçada de imóvel público ou privado, ok, durante o prazo de vigência da lei, tá certo? Pois bem, nesse sentido, nós demos essa visão panorâmica do decreto 3.365, indicando que vocês deverão ler o decreto, né, as disposições e também as disposições constitucionais e toda a doutrina que a gente indica, sobremaneira do livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? Então, a gente encerra essa primeira parte e vamos prosseguir após a gravação, tá bem? Um momento que vamos continuar. Muito obrigada.